Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo, bom dia para a família inteira. Tá chegando o seu AB1 dessa quarta-feira, meio de semana, hoje dia 6 de maio. Então, vamos às informações. Nessa edição, você vai ver um grave acidente que aconteceu no Hospital Regional Dom Moura. Olha só, um carro invadiu a maternidade do hospital. 3 pessoas ficaram feridas. As imagens são impressionantes e a gente vai trazer todos os detalhes para você. Joel Almeida, Fábio Gomes, Aline Melo e Gessé Ascioli estão ao vivo com a gente. A segurança pública aqui em Caruaru virou tema de uma audiência pública na Câmara de Vereadores e quem vai falar sobre esse assunto é Joel Almeida. Bom dia para você, Joel. Oi, Almir, bom dia para você também que está junto da gente aqui no AB1. Essa audiência ainda está sendo realizada aqui na sede da Câmara de Vereadores de Caruaru. O objetivo é falar sobre segurança pública na cidade e entre as propostas discutidas aqui está a reforma das delegacias atuais e também a construção de 6 novas delegacias que, de acordo com os policiais, são importantes para diminuir os crimes. Daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esse tema aqui no AB1. Almir. Muito bem, Joel. Fábio chega com os assuntos do nosso portal. Nessa quarta-feira, o que teremos hoje, Fábio? Bom dia. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. Aqui no G1 a gente ainda segue fazendo aquele acompanhamento, das cidades que foram afetadas pelas fortes chuvas e a gente traz uma novidade porque o governo federal anunciou que 11 cidades que foram afetadas os moradores poderão aderir ao saque emergencial do FGTS. Dentro dessa lista dessas cidades aparece o município de Passira, aqui no Agreste Pernambucano. Os moradores poderão fazer esse saque, Eles precisam atender alguns requisitos e fazer algumas comprovações e esse valor liberado passa um pouco mais dos R$6.000. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes sobre esse assunto e também falando sobre outras reportagens que são destaque aqui no G1, Almir. Perfeitamente, Fábio. Hoje também tem o AB Emprego com as oportunidades da região e tem direito do trabalhador, hein? A Aline vai falar sobre o adicional de insalubridade. Não é isso, Aline? Bom dia para você. É isso mesmo, Almir. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Também vamos destacar algumas das vagas de emprego que estão disponíveis. Só aqui no Agreste são mais de 180 oportunidades. E com relação a esse adicional de insalubridade, basicamente garante um adicional no salário do trabalhador quando o ambiente de trabalho que ele está diariamente é considerado hostil à saúde. Mas daqui a pouquinho a gente entende melhor o que é isso, como funciona e como saber se cada trabalhador tem direito a esse benefício, Almir. Tá combinado, viu, Aline? Gessé vai falar sobre essa reta final para quem precisa regularizar a situação junto ao Tribunal Regional Eleitoral. O prazo termina hoje, não é isso, Gessé? Bom dia. É isso, Almir. Bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo e que ainda não regularizou seu título. Hoje é o último dia, prazo final aí para essa regularização. Haja vista a eleição deste ano em outubro, então as pessoas precisam até hoje estarem regularizadas. Então tem uma fila enorme aqui no cartório eleitoral em Caruaru e daqui a pouco a gente traz mais informações sobre como é que está funcionando esse atendimento estendido aí para todo mundo que precisa se regularizar até hoje. Tudo bem, Gessé, turma, estamos juntos nesse AB1, hein? E nessa edição, a gente vai falar sobre o aniversário da capital do Chachado. Pois é, a Serra Talhada chega aos 175 anos de emancipação política. E a gente vai falar sobre esse município tão querido e tão importante do estado de Pernambuco, um município que respira cultura. É aqui no seu AB1 que está começando agora. Muito bem, agora 11 horas mais 52 minutos. Vamos juntos, ao vivo, aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Aí do lado você está vendo o QR Code, que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Então a gente vai ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante, nessas imagens ao vivo, porque a noite foi de muita chuva. A noite é a madrugada aqui na capital do Agreste, hein? E para essa quarta-feira, a previsão do tempo indica um dia de sol entre nuvens. À noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está marcando 27 graus e a mínima deve ficar na casa dos 20 graus, pessoal.
E a gente começa falando sobre um grave acidente que foi registrado em Garanhuns na noite dessa terça-feira. Um carro invadiu a maternidade do Hospital Regional do Moura e 3 pessoas ficaram feridas. Você está vendo aí as imagens, ó. Leonardo Costa está chegando ao vivo para falar sobre esse caso. Como foi que isso aconteceu, hein, Leonardo? Uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Bom, esse caso aconteceu ali no fim da tarde de ontem, início da noite. Segundo informações do hospital, uma mulher iria pegar um passageiro na entrada da maternidade e terminou perdendo o controle do veículo enquanto fazia a manobra. Terminou deixando 3 pessoas feridas porque invadiu a recepção da unidade. 3 pessoas, uma funcionária, uma gestante que aguardava atendimento e uma estudante. Segundo a nota mais recente divulgada aí pelo hospital, todas as vítimas receberam atendimento imediato e a funcionária aí do hospital precisou passar por procedimento cirúrgico e segue internada. Já a estudante passou por procedimentos e continua em observação. E a gestante, felizmente, graças a Deus, já recebeu alta sem nenhuma complicação. O hospital também reforçou que prestou atendimento quem estava ali no momento do acidente, justamente na recepção, porque foi um susto muito grande. Além disso, as investigações seguem com a Polícia Civil. A gente tentou entrar em contato agora pela manhã, não tivemos resposta, mas a primeira hipótese é a perda de controle durante a manobra. Grande susto, 3 pessoas feridas, 2 pessoas seguem acompanhadas aí. A funcionária do hospital precisou passar por procedimento cirúrgico. Almir. Léo, muito obrigado pelas informações, hein? A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos, né, das investigações desse caso, é claro. Muito obrigado por essas informações e bom trabalho, Léo. E aqui em Caruaru, pessoal, a segurança pública virou tema de uma reunião na Câmara de Vereadores nessa quarta-feira, inclusive com a participação de representantes das polícias, hein? Pois é, Joel Almeida está acompanhando tudo e vai trazer as informações para a gente agora, ao vivo. Não é isso, Joel? Isso mesmo, Almir. Boa tarde para você, boa tarde também para você que está junto da gente aqui no AB1. Essa audiência ainda está acontecendo. Ela começou por volta de 9 horas da manhã. Estão participando, na verdade, membros da sociedade comum, da sociedade civil aqui de Caruaru, representantes do SIMPOL, o Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, policiais também e outros representantes da segurança pública, como, por exemplo, especialistas na área. Eu vou conversar agora com Áureo Cisneiros, que é presidente do SIMPOL, que vai aqui conversar conosco. Presidente, boa tarde para o senhor. Eu queria que o senhor explicasse por que discutir a segurança pública aqui em Caruaru, uma audiência pública. Primeiro, parabenizar a iniciativa da Câmara Municipal de Vereadores de Caruaru. O vereador Mano do Som foi o autor dessa audiência sobre segurança pública. É importante. No momento que há uma crescente na violência aqui em Caruaru. Por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, em comparação ao ano passado, tivemos quase 38%, aliás, vou ser mais preciso, 37,5% de aumento em homicídios. A violência contra a mulher já está no patamar de 22% de aumento no ano passado para esse ano. A gente fez um estudo identificando quais os problemas que Caruaru, porque persiste ainda esses índices de violência tão altos em Caruaru. E a gente detectou a falta de estrutura, o improviso da polícia que investiga os crimes, que é a Polícia Civil, e a falta também de delegacias. Por exemplo, vou te citar, a gente fez a comparação aqui, Campina Grande e Caruaru, porque são cidades muito semelhantes, em termos cultural, termos do Agreste, são capitais do Agreste Pernambuco, da Paraíba, quase o mesmo habitante, a quantidade de habitantes. No entanto, porque Campina Grande teve 27 homicídios no ano passado, né? E Caruaru, 98 homicídios. Porque a gente quer saber o porquê disso. Então a gente fez um estudo. Sabe por quê? Campina Grande tem 17 delegacias bem estruturadas. Vocês trouxeram esses dados comparando, né, Campina Grande e Caruaru, como você falou. O que é preciso para que essa violência diminua, como é feito lá em Campina Grande, como o senhor falou? É como a gente disse, não vem só com críticas. Fizemos a crítica por falta de estrutura, mas a gente vem também com solução.
Por exemplo, aqui deveria já existir o departamento, que é o DEPAT, Departamento de Combate ao Crime contra o Patrimônio, porque dentro do departamento vai ter 5 delegacias. Delegacia de roubos e furto de veículo, que tem aumentado aqui. A Delegacia de roubos e furto a transeunte, estelionato, roubo de carga, combate ao roubo de carga, a Delegacia de combate ao roubo de carga. E também a Delegacia de combate aos crimes digitais, que tem aumentado absurdamente em Pernambuco e em Caruaru. Então a gente quer isso, também quer melhorar o efetivo da Delegacia da Mulher. E também a Delegacia de Combate ao Narcotráfico, que é numa garagem da primeira delegacia, a gente quer em prédio próprio. É tudo isso. Isso requer investimento e sensibilidade do governo do Estado para resolver essas questões. E Caruaru não pode continuar sendo uma das 50 cidades mais violentas da América Latina. Isso a gente tem que sair desse mapa. Muito obrigado pelas informações, Áureo Cisneiros. Almir, eu volto contigo no estúdio. Ok, Joel, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no AB1. E atenção, hein? Hoje é o último dia para resolver pendências junto à Justiça Eleitoral. Quem não regularizar a situação pode enfrentar restrições, como impedimento para tirar passaporte, dificuldades para conseguir um empréstimo ou tomar posse em concurso público. Gessé Acioli está chegando com todos os detalhes agora e ao vivo. Gessé, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, último dia, prazo final aí da Justiça Eleitoral para regularização do título, né? Para quem tem algum tipo de pendência, alguma necessidade de transferência ou até mesmo o primeiro título, a gente sabe que muita gente deixa para a última hora, é o que a gente está vendo aqui, né? Muita gente deixou mesmo para a última hora, o Edivaldo Coelho está mostrando aí uma fila enorme aqui em frente ao fórum, o cartório eleitoral em Caruaru, e a expectativa é de que se estenda por todo o dia esse atendimento. Foram distribuídas fichas para o pessoal que está aqui na fila de espera e também aqueles agendados, né, que a gente já avisava anteriormente, que tem que estar agendado para poder fazer o atendimento, até porque agiliza o processo. Para aquelas pessoas, né, que fizeram aí o seu agendamento pela internet, no site do TRE, deve trazer o documento oficial de identificação com foto, com carteira de identidade, carteira de trabalho ou passaporte, comprovante de residência recente, comprovante de quitação do serviço militar para homens que completam 19 anos no ano de alistamento, isso para o primeiro título, né? E a gente sabe que as pendências são muitas, né? Quem deixou de última hora aí para resolver, a questão da biometria também, o recolhimento da biometria para a votação. A gente lembra que quem não fez essa atualização da biometria vai poder votar normalmente. Já para aquelas pessoas que não conseguiram fazer, né, vão poder votar. Para quem conseguiu, normalmente. Agora tem um detalhe, para a regularização do título, a gente precisa entender que há uma necessidade de resolver até hoje, porque se não houver a solução desse problema até hoje, né, todo o ajustamento junto à Justiça Eleitoral, vai ser perdido aí para ficar sem a possibilidade de votar em outubro. A gente sabe que a eleição está próxima e aí o prazo final é hoje, a expectativa de um grande público ainda no estado, porque tinha muita gente ainda sem regularizar o título, então para você que não regularizou, faz o agendamento e tenta aí no cartório eleitoral mais próximo, porque se não resolver até hoje, fica sem votar esse ano, Almir. Pois é, Gessé Acioli, com essas informações importantes, a gente vê a movimentação lá na frente, né, do cartório eleitoral, o pessoal que está indo lá para se regularizar, o prazo acaba hoje e a gente acompanhando tudo ao vivo aqui no seu AB1. Muito obrigado, Gessé. E está na hora de conferir os destaques do nosso portal G1 Caruaru e Região. Quem está chegando ao vivo também é Fábio Gomes e vai falar sobre uma nova lista com o valor do cachê dos artistas que vão se apresentar no São João, aqui da cidade. Não é isso, Fábio? Boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. A gente vem fazendo esse acompanhamento aqui do valor dos cachês desses artistas que irão se apresentar no São João de Caruaru 2026. Esses valores são consultados no Diário Oficial do município e a gente tem uma lista atualizada. Alguns novos valores foram divulgados, entre eles um que chamou bastante atenção foi o do projeto À Vontade, que é um grupo aí que reúne Zezo Potiguar, Raissai Rodado e também o cantor Luan Estilizado. Eles vão receber um cachê de R$
R$490 mil, quase R$1 milhão, para se apresentar aqui no São João de Caruaru. Ainda dentro dessa lista aparece também o cantor Xande Avião com R$800 mil, a cantora Mari Fernandes com R$520 mil, a banda Seu Desejo com R$500 milhão, Silvana Aquino e Berg Rabelo com R$400 mil e também a cantora Natália Calazans com R$100 mil. Esses são apenas os novos cachês que foram divulgados até o momento. A gente já vem fazendo esse acompanhamento. Entre os artistas que foram divulgados, o valor que aparece no top 1 é o do cantor Wesley Safadão, que ultrapassa R$1 milhão. João Gomes e outros artistas também aparecem na lista dos mais caros. E eu aproveito o espaço bacana aqui do AB1 e faço o convite para o nosso telespectador a conferir essa reportagem na íntegra aqui no nosso portal e também ficar por dentro de tudo o que acontece de mais relevante no São João, no interior de Pernambuco. Almir. Tá certo, Fábio Gomes. Estou vendo que no G1 também tem informações importantes, um auxílio do FGTS para as vítimas dessas fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias, Exatamente, Almir. 11 municípios podem fazer aí o saque emergencial do FGTS e dentro dessa lista que foi divulgada pelo governo federal aparece o município de Passira, aqui no Agreste Pernambucano. A gente vem fazendo esse acompanhamento das chuvas no estado desde a última sexta-feira, dia 1º de maio, causaram diversos estragos aí, transtornos a vários moradores. E a novidade que a gente traz é que esses moradores atingidos pelas fortes chuvas podem fazer esse auxílio. A medida ela foi anunciada pelo governo federal e abrange o município de Passira, no Agreste Pernambucano. Esse saque ele é conhecido como saque calamidade e ele é liberado pela Caixa Econômica Federal. De acordo com o Banco Público, o valor máximo para a retirada é de R$ 6.220 por pessoa, limitado ao saldo disponível na conta. É possível fazer esse saque a partir de hoje até o dia 3 de agosto. De acordo com a Caixa, para ter acesso ao benefício, é preciso possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado o saque pelo mesmo motivo há pelo menos 12 meses. Essa solicitação deve ser feita pelo aplicativo do FGTS e aqui no G1 a gente explica todo o passo a passo e o que é preciso ter de documento, o que é preciso para fazer o cadastro no aplicativo do FGTS, entre outras informações. Almir. Muito bem, Fábio Gomes. Muito obrigado, então, pelos destaques do G1 nessa edição de quarta-feira do AB1. Bom trabalho para você e até amanhã. Valeu, Almir. Bom trabalho para você também e até amanhã. Muito obrigado, Fábio. 12:04. Agora, vamos às demandas da comunidade aqui no AB1. Joel Almeida pegou o nosso carro-link e foi até o Alto do Moura, aqui em Caruaru, para ouvir os moradores e falar sobre uma ponte que é muito aguardada pela população. Vamos ver? Oi, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde também para você que está junto da gente aqui no AB1. Nós estamos passando nesse momento aqui, sentido Taquara, Alto do Moura, com destino à ponte José Gonçalves Simões, ponte que está sendo construída no lugar da antiga passagem molhada, uma ponte já prometida há muito tempo e esperada também há muitos anos pela população local. Isso porque essa ponte aqui liga o Alto do Moura a outras comunidades rurais e também a BR-232, esperada pelos moradores e também por turistas que visitam o Alto do Moura durante todo o ano e que precisavam fazer um desvio gigantesco, para poder chegar ao Alto do Moura sempre que chovia. Agora, essa ponte, pelas imagens que a gente está mostrando agora, dá para ver um pouco do andamento dessas obras. E a gente quer saber, falta um mês para o São João, será que essa ponte ela será entregue à população antes desse tempo? Vou sair aqui do carro para mostrar para vocês aqui de perto. Então vamos ver de perto como estão essas obras aqui, obras muito aguardadas pela população, e essa ponte custou aos cofres públicos mais de R$5 milhões. A gente combinou aqui uma entrevista com um morador aqui do bairro, o Elton Rodrigues. Elton, boa tarde para você. Essa obra já estava sendo esperada há muito tempo, Boa tarde. É um sonho, dos nossos moradores comerciantes e aqueles que nos visitam também, porque chega um momento durante o ano que ela fica intransitável, ficaria a antiga passagem molhada. Então a construção dessa ponte, que tantos outros prefeitos prometeram, e agora o Rodrigo está realizando esse sonho na nossa comunidade, na construção da ponte do Alto do Moura. Está aí a expectativa dos moradores. Vou chamar o Matheus Guerra só para mostrar aqui, que foi feito esse desvio, o que possibilita que carros, motos, ônibus e até os pedestres passem por aqui, por esse caminho, arrodeando aqui a ponte,
e um desvio construído sobre o rio Ipojuca, o que está possibilitando esse tráfego de veículos, né? A gente também convidou a Prefeitura de Caruaru para falar do andamento dessas obras. Eu vou conversar agora com o secretário de Obras aqui de Caruaru, o Andreus Melo, que está aqui conosco. Secretário, boa tarde para o senhor. Essa realmente é uma obra muito esperada pela população, a gente acabou de ouvir isso, né? Mas qual o andamento dessa obra? Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. É uma obra muito importante aqui para o bairro do Alto do Moura. É uma convergência de investimentos em infraestrutura que a gente fez. As pessoas às vezes não entendem. Inicialmente a gente fez o acesso da 232 até aqui asfaltado, a gente fez asfaltos no Alto do Moura, os acessos das vias de contorno, todas essas pavimentações, todas essas obras convergem agora para a construção da ponte do Alto do Moura. A gente tinha 3 passagens molhadas importantes na cidade. Essa é a segunda que a gente está resolvendo, então era um problema histórico. Sempre que chovia a gente tinha um alagamento aqui, então a gente travava esse acesso ao Alto do Moura. Um acesso importante não só no São João, mas no dia a dia dos moradores e de quem transita por aqui. A gente resolveu a passagem molhada entre as Rendeiras e o bairro José Liberato, construiu uma ponte lá. Essa aqui é a segunda que a gente está fazendo e a gente vai seguir assim, resolvendo esses problemas históricos. Essa é a segunda ponte que a gente constrói aqui, nesse momento, resolvendo de vez esse acesso ao Alto do Moura. A gente está vendo que as obras elas já estão bem adiantadas, né? Como é que está essa obra? Isso, a gente está aqui na fase final da construção da ponte, a gente teve o içamento das vigas, a gente está agora na concretagem das lajes, fazendo todo o aterro dos acessos para a gente poder seguir com a pavimentação asfáltica e aí sim concluir o acesso a essa ponte. A gente está fazendo agora o aterro das cabeceiras, a concretagem da laje e aí finaliza com o asfalto passando sobre toda essa área de obra aqui. Uma pergunta muito importante. A gente está a menos de um mês do São João de Caruaru, nós já estamos vivenciando essa festa, mas eu digo aqui no Alto do Moura, né, que é um importante polo. Até lá, essa ponte vai ser entregue e qual a previsão? A previsão é essa, que nos próximos dias a gente consiga evoluir. As chuvas atrapalham um pouco, mas a gente está aí trabalhando, sempre que tem uma folga no tempo, a gente está aqui continuando com essa terraplanagem, vai seguir para o asfalto e aí sim a gente faz essa liberação. A gente acredita sim que no São João a gente vai estar com esse acesso liberado. É uma obra que a gente teve um cronograma de 8 meses, a gente fez ela em tempo recorde novamente, é uma obra rápida que a gente teve e aí uma fiscalização assertiva, a empresa também respondeu a contento e aí a gente está trabalhando. A gente começou essa obra em agosto, então é assim, uma mudança radical no bairro, nos acessos, a gente teve mudança de rede de esgoto, de drenagem, a gente teve melhorias na rede de abastecimento, a Compesa também está trabalhando aqui do lado. A Neoenergia fez a substituição de toda a rede elétrica aqui também, então assim, é uma grande obra que a gente vai mudar de fato essa região aqui do Alto Moura. Tem previsão para a data? Não, a data ainda não, o prefeito vai cravar a data da entrega, mas a expectativa é que nos próximos dias a gente está bem no finalzinho dessa obra já. Muito obrigado pelas informações. Andreus Melo, o secretário de Obras aqui de Caruaru, se comprometeu aqui com a AB1 que até o São João essa obra ela deve ser finalizada, uma obra muito esperada pela população do local e também por turistas que também precisam vir para cá, para o Alto do Moura. É um segundo acesso vindo da BR-232. A gente, claro, que vai ficar acompanhando tudo isso. Almir, eu volto com você. Muito bem, muito obrigado, viu, Joel? Importante a gente seguir acompanhando essas demandas da população sempre e tem um Momento WhatsApp agora. A gente vai ver um vídeo da Laura Costa, ela mora no bairro Heliópolis, lá em Garanhuns, e a falta de calçamento é o problema por lá. Vamos ver. Boa tarde, estou enviando agora o áudio que vocês me pediram. Eu me chamo Laura e essa rua que eu mandei para vocês aí as fotos e as imagens, é a da rua Renato Pantaleão. Eu não vou dizer o número por conta de segurança. Essa rua, meus pais moraram nessa rua há mais de 45 anos. E há décadas, nada foi feito nessa rua. É um total abandono, um total descaso. Também há décadas nessa situação, não é, dona Laura? É difícil mesmo. E olha, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Garanhuns, viu? Até o momento, a gente não recebeu um retorno, mas a nossa produção não esquece esses compromissos. Assim que essa resposta chegar, a gente vai trazer aqui no AB1, viu, dona Laura? Estamos juntos, então, aí para trazer essa resposta para a senhora e para os moradores aí da rua. Lembrando, você também pode participar do Momento WhatsApp, é só gravar um vídeo com um problema aí do seu bairro, depois você manda para a gente pelo 99198-8212.
Agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho você vai conferir o seu direito dessa quarta-feira. A gente vai falar sobre problemas em relação ao seguro de vida, hein? O seu AB1 volta já, agora é 12h, 12 minutos. AB1 de volta para você, 12h, 14 minutos. E agora a gente fala sobre um assunto que ainda gera muitas perguntas, hein? A questão da pensão alimentícia. São perguntas do tipo: se a guarda da criança ou do adolescente for transferida para um outro parente, é necessário mudar o titular da pensão? E mais, como fazer isso? Gessé Acioli está voltando para ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Né, Gessé? Pois é, Almi, a gente volta a falar desse assunto bem importante, né? E acaba gerando dúvidas aí, né, nessas pessoas que têm essa questão da guarda da criança. Eu estou aqui com o Rafael Vicente, que é advogado especialista nessa área. Doutor, nesses casos específicos, né, houve ali uma transferência da tutela da criança, né, da guarda. Como é que fica a questão da pensão também para existir essa transferência de responsabilidade? Boa tarde. Boa tarde a todos. É importante entender que preza o princípio da inércia de jurisdição. A partir do momento que é fixada uma decisão judicial, uma obrigação alimentar ou uma guarda, essa decisão ela só pode ser modificada, essa situação só pode ser alterada por nova decisão judicial. Então, se as pessoas alteram a guarda num acordo próprio ou uma decisão judicial alterando a guarda, faz necessário também uma nova decisão em relação aos alimentos, para daí sim haver uma transferência da obrigação de quem recebe, dos valores. Essa é a realidade. Ou seja, não pode existir informalmente uma decisão como essa entre as partes? Não, inclusive é muito comum as pessoas fazerem acordos, né, alterando aquilo que foi proposto judicialmente, ou por decisão judicial ou por acordo, mas eles fazem esses acordos e depois gera o conflito porque ele não vai estar correspondendo ao que está sendo prestado com a obrigação que foi imposta. Então, se decidirem fazer alguma alteração, porque isso é comum, é importante que façam um novo acordo judicial ou que tenham um novo processo para se discutir e se ter uma nova decisão estabelecendo essa nova condição. A gente sabe também que tem aquela coisa do limite dessa pensão. 18 anos, não pago mais, ficou de maior. Existe isso ou a lei não prevê dessa forma? É um outro mito e importante esclarecer. Quando o jovem, quando o alimentante completa 18 anos, essa obrigação ela não cessa automaticamente. Aquela pessoa que presta a pensão, o genitor, por exemplo, ele precisa acionar a justiça para, com uma nova decisão judicial, haver ou uma exoneração ou uma revisão dos valores. Claro que as pessoas podem fazer um acordo, mas ainda assim precisa haver uma homologação judicial para deixar de haver essa obrigação de prestar os alimentos. Existe também, em alguns casos, por exemplo, que nem o pai nem a mãe, mas sim os avós que têm essa responsabilidade. Como é que funciona? Sim, aí nós estaremos falando de alimentos avoengos, por exemplo. Quando o pai, quando quem presta os alimentos não detém a condição suficiente, exaurido a comprovação em relação a essa condição, pode sim haver a responsabilização de outros parentes, como por exemplo os avós. E essa obrigação ela pode se estender tanto para o avô paterno como para o avô materno. Só salientando que nessas situações o judiciário vê de forma mais especial, como por exemplo em relação à prisão de um devedor de alimentos que seja um avô. Então existe uma flexibilização para essa condição acontecer. Doutor Rafael, muito obrigado pela participação. É isso então, informações importantes. Gessé Acioli para o AB1. Então, tá aí, ó, seu direito no ar. E Joel Almeida vai voltar para falar sobre problemas com o seguro de vida. E a gente vai saber agora qual é a reclamação de hoje. Hein, Joel? Oi, Almir. Olha, a reclamação de hoje é do seu Antônio Alves. Ele contratou uma apólice de seguros, precisou passar por um tratamento sério de saúde e quando precisou dessa apólice, foi negada pelo plano. A gente vai ouvir agora esse relato dele. Vamos ver. E o ano passado, dia 22 de outubro, eles me ligaram oferecendo seguro de vida. Eu não quis de início e acabei aceitando o seguro de vida. Quando foi em dezembro, agora de 2025, eu tive a amputação do meu pé. E 13 dias depois eu lembrei desse seguro, liguei para o seguro, explicando minha situação. E o que é que eles falaram?
que eu não tinha direito, porque seguro de vida era um seguro por acidente, em caso de acidente. E o meu problema é doença. Sou diabético, tenho dores, dormência nas pernas, enfim. Aí só que eu vim no Procon reclamar porque quando a pessoa ligou para me vender esse seguro, ela insistiu várias vezes dizendo que em caso de doença, por tempo indeterminado ou permanente, eu tinha direito a receber até R$20 mil. E por isso eu estou insistindo, porque para vender eles me disseram uma coisa, na hora que eu comprei o serviço, que precisei do serviço, aí eles me contaram outra situação. Aí eu estou aqui lutando para isso, né? Porque se eles me venderam dizendo que era em caso de doença, é o meu caso, né? Aí ficou essa situação, até hoje não resolveu ainda, mas já pediram um prazo de 30 dias, pediram a documentação, eu mandei e está em análise. Até dia 17 agora de maio, eles dão a resposta. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a Fernanda Martins, que é presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da UAB Caruaru, advogada também. Fernanda, é complicada essa situação de Antônio, né? Ele precisou dessa apólice de seguros, mas foi negado, como a gente viu. E aí, ele tem direito a esse ressarcimento? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente é importante esclarecer que não existe seguro com cobertura ilimitada. Toda apólice de seguro vai haver previsões, eventos cobertos e exclusões de cobertura. O consumidor, ele precisa estar ciente, principalmente em relação a essas exclusões de cobertura, ao passo que a seguradora ela tem a obrigação, né, um dever da seguradora previstos na Lei de Seguro, de guardar a boa-fé contratual desde a contratação até a execução do contrato. E com isso, a apólice ela tem que ter previsões de informações claras, principalmente em relação à exclusão de cobertura dessa apólice, né? Aquelas letras miúdas não são aceitas pela Lei de Seguro, pelo Código de Defesa do Consumidor. As exclusões, principalmente, precisam vir redigidas de forma clara e objetiva à compreensão do consumidor, né? E de preferência em destaque dentro do contrato. Nessa situação de promessa de venda em que se promete uma cobertura que não é cumprida, essa promessa com certeza ela tem valor jurídico, né? O Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Seguros, ele também prevê essa proteção ao consumidor. Caso haja dúvida ou informação confusa, a cláusula ela vai ser interpretada de maneira mais favorável a esse segurado. Nesse caso, se ele for para a justiça, ele tem direito a quê? Nesse caso, ele indo para a justiça, ele Infelizmente, a gente perdeu o contato aqui com o repórter Joel Almeida no Seu Direito. A gente vai seguindo, então, com o AB1 e vai tentar restabelecer esse contato com ele. Combinado? Então, vamos em frente. Agora tem o AB Emprego para a gente conferir. A Aline Melo está chegando com todas as informações sobre as oportunidades disponíveis para essa quarta-feira. Não é isso? Aline, boa tarde para você. É isso mesmo, Almir. Muito boa tarde para você, boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham. Olha só aqui em Caruaru temos 103 oportunidades. A gente separou algumas delas para mostrar para vocês. Vamos assistir. A Agência do Trabalho de Caruaru possui 5 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 18 vagas para atendente de lanchonete, 50 vagas para atendente de telemarketing, 1 vaga para auxiliar de escritório, 8 vagas para auxiliar de limpeza, 1 vaga para eletricista, 1 para mecânico de refrigeração e climatização, 5 vagas para pedreiro, 1 vaga para recepcionista secretária, 1 vaga para sushiman, 2 vagas para vendedor interno e 10 vagas para vendedor praçista. Há também vagas exclusivas para pessoa com deficiência, sendo 2 para repositor de mercadorias e 4 vagas para vendedor interno. Lembrando, essas são apenas algumas das oportunidades, tem outras também em outras áreas e para conseguir informações sobre essas ou outras oportunidades é possível vir presencialmente aqui na Casa do Trabalhador, que fica na Rua Floriano Peixoto, número 147, no centro de Caruaru, ou também entrar em contato com a Casa do Trabalhador pelo número de telefone, que é o 3719
9480. Além de Caruaru, temos outras cidades aqui do Agreste com várias oportunidades também. Por exemplo, só em Bezerro são 52 vagas, 20 oportunidades só para servente de obras, fora as outras. Em Santa Cruz do Capibaribe são 57 vagas, só 10 para atendente de lojas e mercados, fora as outras oportunidades também. São muitas áreas para todos os tipos de profissionais em diferentes níveis também. Para ter contato com essas outras oportunidades, é possível acessar o site cedep.pe.gov.br, Almir. Muito bem, Aline, todo mundo de olho nessas oportunidades e a gente torcendo aqui para que todo mundo conquiste essas vagas no mercado de trabalho. E a gente segue aqui então com o AB Emprego. Agora, focando naquela situação em que o trabalho apresenta riscos à saúde do colaborador. Claro, o ambiente de trabalho também precisa ser seguro, né, Aline? Exatamente, e é por esse motivo que eu estou aqui para conversar com a advogada trabalhista Rayane Letícia, que vai explicar melhor para a gente o que significa esse direito de insalubridade. Boa tarde, Rayane. Boa tarde. A insalubridade é a exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde que ultrapassa o limite de tolerância, seja o ruído, calor, agente nocivo como agentes químicos. E esse adicional, né, ele vai variar de acordo com o grau de insalubridade, sendo o grau mínimo 10%, médio 20% e máximo 40%. Se acontecer de algum trabalhador identificar que está nesse trabalho, que de alguma forma se encaixa com esse grau de insalubridade, mas não recebe esse adicional, ele pode fazer alguma coisa a respeito? Pode. O ideal é buscar o RH da própria empresa ou o sindicato, né, solicitando essa perícia técnica do local de trabalho para definir o grau de insalubridade e, consequentemente, ter o adicional. Caso a empresa ou o sindicato não chegue a algo frutífero, ele pode fazer provas dessa insalubridade por fotos, vídeos, registrar os agentes que ele utiliza no dia a dia, para eventualmente buscar judicialmente esse adicional de insalubridade. Se ele não recebeu durante esses últimos 5 anos, ele ainda consegue cobrar. Então pode ser retroativo ainda? Isso, nos últimos 5 anos até a entrada da ação. Claro que o valor desse adicional vai depender muito, do grau, né, de insalubridade de cada caso, mas é possível estabelecer algumas métricas que definem qual vai ser o valor, como calcular esse valor? O valor ele será calculado com base no salário mínimo, né? Por Constituição, esse é a base. Tem algumas convenções coletivas, algumas tratativas entre sindicato do trabalhador e do empregador que pode estabelecer, por exemplo, o piso definido por lei, como no caso dos enfermeiros. Mas é caso a caso. E de acordo com o salário é que vai ter a porcentagem, né? 10%, 20% ou 40%, de acordo com o nível da insalubridade. Ok, muito obrigada por suas informações. Fiquem então essas orientações a todos os trabalhadores. Almir, volto com você. É isso, Aline. Essa função do nosso AB Emprego, né? Orientar também o trabalhador, a trabalhadora aqui no AB1. Valeu, bom trabalho para você. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho tem o AB Esporte e a gente vai falar sobre as semifinais da Copa TV Asa Branca de Futsal. A competição promete ainda mais emoção para a torcida e para os atletas, é claro. A gente volta já, 12h, 27 minutos agora. E o seu AB1 voltou, 12h, 29 minutos. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades aqui da nossa região. Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha aqui no telão. Começando por Santa Cruz do Capibaribe, aqui no Agreste, mínima de 20, máxima de 28 graus por lá. Indo para a Zona da Mata tem Joaquim Nabuco, mínima de 21, máxima de 28 graus também. E em Sertânia, no Sertão, mínima de 19 e máxima de 29 graus. E agora a gente vai falar sobre uma ajuda para quem pretende empreender durante as festas juninas. Olha aí que coisa boa. A Agência de Empreendedorismo de Pernambuco está com uma linha especial de crédito para essas pessoas. É o Arrasta Cred. Quem vai explicar quem pode pegar esse crédito, como conseguir ter acesso a ele, é a Aline Mello que está voltando. Né, Aline? É isso, Amir. Eu vou conversar com o Antônio Jacome, que é superintendente de pequenos negócios. Vai explicar para a gente que novidade é essa, né, para o pessoal. O que é essa linha de crédito? Conta aqui para a gente. Muito boa tarde.
Boa tarde, Aline. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos os telespectadores. A gente está lançando hoje, oficialmente, o Arrasta Cred aqui em Caruaru, né, através da TV Asa Branca, para todo o estado de Pernambuco. Então, é uma linha de crédito que vai ajudar todos os empreendedores que atuam no São João do estado de Pernambuco a ter recurso para poder empreender. E existe algum critério para ter acesso a essa linha de crédito? É necessário estar dentro de algum panorama ou não? Eles precisam ser empreendedores, né, e atuarem no São João. Então, pode ser para ele informal, pode ser para o formalizado. Então, ele serve para aquele vendedor de milho, vendedor de cachorro-quente, que é informal, ou para aquele que é formalizado, que já é MEI, que atua no São João. Então, a gente tem uma linha de crédito com taxas espetaculares, de 0,60 ao mês para as duas, até R$3.000 para o informal, até 21 para o MEI. No formal, ele pode até atuar de forma em grupo, então, onde um é avalista do outro. Então, é muito importante eles conseguirem entrar em contato com a AGE através dos canais, né, seja ele pelo WhatsApp, que é o 81 99912 1152, ou através do nosso site, onde ele faz um pré-cadastro. Nosso agente de crédito já vai estar entrando em contato com ele, que é o www.age.pe.gov.br, ou pelo nosso telefone, que a gente tem o 0800 081 8081. Temos uma equipe de plantão para atender essas pessoas que tiverem interesse nesses recursos. Então, quem se interessar por essa linha de crédito, basta entrar em contato com vocês para dar início ao processo. Tem um prazo para isso acontecer? Essa linha ela vai estar até dia 30 de junho, mas o quanto antes ele precisar desse recurso para estar atuando nesse período junino, é importante ele entrar em contato. Então, eu reforço, faça o seu pré-cadastro no nosso site, ligue, tire dúvidas, que a gente está atuando em todo o estado. A gente soube hoje aqui que a abrangência, né, da TV, ela atua aí em mais de 100 municípios do estado de Pernambuco. E são esses municípios aí, os 185 municípios do estado de Pernambuco, vão estar sendo atendidos através da nossa linha de crédito Arrasta Cred. Maravilha, muito obrigada por suas informações. Fica então essa oportunidade para os empreendedores nesse São João. Almir, volto com você. Tá certo então, Aline Melo. Muito obrigado pelas informações, hein? Valeu, bom trabalho para você. Então, pessoal, a B Esporte no pedaço a partir de agora e a gente vai saber como estão as expectativas para as semifinais da Copa TV Asa Branca de Futsal. Tá chegando a hora. Boa tarde para você, Matheus Antunes. Boa tarde, Almir. Uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando o AB1. Pois é, hoje é um dia especial. Vamos descobrir os times que farão parte da decisão da Copa TV Asa Branca de Futsal. Emoção não vai faltar e a turma está contando os minutos para esse grande momento. Se liga só. Chegou o momento de conhecermos os finalistas da 14ª edição da Copa TV Asa Branca de Futsal. Nesta quarta-feira, as semifinais acontecem no Sesc Caruaru e prometem agitar o público. De um lado, temos o duelo entre Agrestina e Caruaru. A equipe da capital do Agreste marcou em todos os jogos até aqui e quer representar a cidade sede na final do campeonato. O clima é de otimismo e a ideia é seguir no mesmo ritmo de jogos anteriores. O time está focado e a gente manter esse modelo de jogo que a gente vem adotando e até o momento vem dando certo. Então, nossas expectativas são as melhores. Esperamos fazer um bom jogo e que a equipe que errar menos, né, venha a ser a vencedora desse jogo. Mas tem uma cidade vizinha doida para atrapalhar o sonho caruaruense e também conquistar a taça. A seleção de Agrestina chega com tudo, após eliminar o Barra FC, campeão da última edição da Copa. Temos bastantes expectativas, como o nosso grupo vem bastante eficiente e a gente confia nos talentos da nossa cidade, onde a gente pôde usufruir de grandes vitórias, grandes batalhas, e hoje a gente vai com força total, com nossa torcida, com muita confiança, muita força e muita garra, para, se Deus quiser, Jesus abençoar e a gente ser finalista da Copa TV Asa Branca. A outra semifinal também deve ser movimentada, com dois dos melhores ataques da competição frente a frente. Palmares e Brejo da Madre de Deus duelam às 8 da noite. Cada time sabe da responsabilidade que tem na competição. A expectativa é muito grande. Trabalhamos a semana toda
para que a gente possa fazer um grande jogo. Palmares há mais de 10 anos não participava de uma Copa TV Asa Branca e hoje estamos disputando uma semifinal. Orgulho da Mata Sul, Palmares está na semifinal. E se Deus quiser, possamos garantir vaga na final. A noite vai ser agitada e o público vai poder conferir todos os jogos de forma gratuita no Sesc Caruaru e no YouTube do CNF. No próximo sábado acontece a final. É tempo de emoção nas quadras pernambucanas. Beleza, então só para reforçar aqui no telão, os jogos de hoje a partir das 18 horas no Sesc Caruaru, Agrestina contra Caruaru, a seleção de Caruaru. A Agrestina inclusive eliminou a atual campeã Barra nas quartas de finais, um jogo bastante disputado, 2-2 no tempo regulamentar e venceram nos pênaltis. E a próxima partida, Brejo da Madre de Deus contra Palmares, a gente vai conhecer quem são os finalistas da Copa TV Asa Branca 2026, Almir. É isso, contagem regressiva. E por falar em clima de expectativa, o Campeonato Pernambucano pode mudar e contar com o retorno de vários clubes para a Primeirona, para a primeira divisão. Não é isso, Matheus? É isso mesmo, Almir. Já está publicado lá no GE Caruaru e Região uma matéria sobre esse tema. A Federação Pernambucana de Futebol, a FPF, promoveu uma reunião nesta terça-feira com representantes de 30 clubes interessados em participar no próximo estadual. Dentre os clubes representados no evento estavam instituições tradicionais, como Ipiranga, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, Serra Talhada, 7 de Setembro de Garanhuns. O único campeão estadual do interior, que é o Salgueiro, também esteve presente e deve voltar a atuar este ano, notícia muito boa. E os rebaixados em 2025 foram Central, Afogados e Petrolina, enviaram dirigentes e fizeram considerações. Ao todo, 30 times estavam no arbitral. A ideia da FPF é realizar uma competição integrada, sem separação de clubes por divisão. Neste cenário, o primeiro turno do estadual começaria em outubro de 2026 e já faria parte da edição 2027. 3 times devem ser classificados da primeira fase para o segundo turno, disputado em janeiro, com as 7 equipes que ficaram no estadual desse ano. E a gente vai acompanhar de perto todos os times, em especial os times da nossa região, para a gente ficar sabendo de mais atualizações. A gente vai também atualizar vocês lá no nosso portal e é esse o convite que eu quero fazer a vocês nesse momento para estar acessando o GE Caruaru e Região, porque lá a gente traz todas as informações atualizadas na palma de sua mão. QR Code na tela, é só apontar a câmera do celular que vai gerar um link, você vai ser direcionado automaticamente lá para o nosso portal. Pessoal, um cheiro para vocês e Almir, forte abraço e até amanhã. Mateuzinho, abraço para você também e até amanhã. E olha, a gente conseguiu restabelecer contato com o Joel Almeida para poder falar sobre o quadro Seu Direito, para a gente concluir essa entrada do Joel de hoje. Como a gente tinha adiantado, o problema dessa quarta-feira envolve seguro de vida. Não é assim, Joel? Isso mesmo. No bloco anterior, a gente contou a história do Antônio Alves, que contratou uma polícia de seguro, passou por um problema aí sério de saúde, uma amputação. Quando precisou dessa pólice, eles negaram. A gente vai continuar essa conversa com a advogada, a Fernanda Martins, que está aqui conosco. Fernanda, nesse caso do Antônio, se ele entrar na justiça, quais são os direitos dele? Bom, acionando a justiça, o seu Antônio, ele pode pleitear o pagamento da indenização prevista na apólice que foi ofertada ali no momento da venda, além de pleitear também ali uma indenização, uma compensação em relação aos danos morais, uma vez que gerou uma expectativa nesse pagamento. Ele também pode ser reembolsado do que ele pagou dessa apólice? Sim, também é um pleito legítimo ali para o judiciário o reembolso do que foi pago ali durante a contratação do seguro. Ele pode entrar no PROCON, no Fórum de Pequenas Causas, ou realmente ele tem que entrar na Justiça, como a gente diz de forma muito popular naquele fórum grande? O ideal é sempre procurar um auxílio de um advogado especialista em direito securitário para ver ali os seus pleitos melhor atendidos. Me conta agora, para todo mundo que está escutando a gente, vendo a gente aqui no AB1, para os consumidores que pretendem fazer uma contratação desse tipo, ver realmente, analisar o contrato, ler aquelas letras miúdas para saber o que é de direito antes de contratar? Quais são as orientações? A primeira orientação é a básica e essencial, ler todas as cláusulas do contrato e entender. E caso não compreenda, solicitar esclarecimentos em relação às informações contidas na apólice. Além disso, eu sempre oriento o consumidor a guardar toda a documentação
licitação, o contrato, a apólice e, de preferência, né, guardar todas essas conversas com o corretor de seguro que evidenciam essas promessas de venda. Muito obrigado pelas informações, Fernanda. É isso, eu volto com você no estúdio, Almir. Olha aí, seu direito concluído, hein? Aqui no AB1 de hoje. Muito obrigado, viu, Joel? Bom trabalho para você. Vamos para o intervalo agora? Na volta, a gente vai falar sobre o aniversário de Serra Talhada. Hoje é dia de festa no sertão, na querida capital do Chachado. O seu AB1 volta já, 12h, 40 minutos agora. AB1 de volta para você, 12h, 43 minutos. Que tal a gente dar uma olhadinha no trânsito, hein? Nessa tarde aí de quarta-feira, uma tarde ensolarada. Olha aí a movimentação ali no centro da cidade, na rua Armando da Fonte. À sua direita tem aí a sede da SIC, uma instituição centenária aqui de Caruaru, e a gente percebe a movimentação dos veículos na rua Armando da Fonte. Mais adiante, aquela paradinha ali, tem semáforo, o pessoal está aguardando a vez e a gente vê a movimentação dos carros e das motos nesse pedaço da cidade, nesse momento, hein? E hoje o município de Serra Talhada chega aos 175 anos de emancipação política. Karen Diniz está chegando para falar sobre as comemorações na cidade. Olá, Karen! Oi, Almir. Serra Talhada celebra hoje 175 anos de emancipação política e as comemorações começaram logo cedo com um desfile cívico organizado pela Secretaria Municipal de Educação, que teve a participação de cerca de 35 instituições, entre escolas da rede pública municipal e estadual e também da rede privada, além aí de organizações sociais e projetos culturais que se apresentaram aqui na rua Enoque Inácio de Oliveira, no centro da cidade. Almir, o desfile começou com o hasteamento das bandeiras municipal, estadual e federal ao som da Banda Filarmônica Vilabelense. No palco, a prefeita Márcia Conrado e autoridades convidadas acompanharam todo o desfile. Esse ano, Almir, o bolo temático trouxe os principais pontos turísticos da cidade, como a Concatedral Nossa Senhora da Penha, a imagem da serra que dá nome ao município e também representações do casario histórico aqui de Serra Talhada. O tema escolhido para o desfile desse ano foi Serra Talhada Viva, esperança que transforma gerações, onde cada grupo realizou apresentações que destacaram marcos do desenvolvimento e da história do município, desde ali de quando a região era habitada pelos povos originários, passando pela colonização até a formação da cidade, até a criação da vila, né? Além de outros pontos como a cultura, a arte, a gastronomia, a fé na Santa Padroeira da cidade, Nossa Senhora da Penha e as tradições locais como cangaço, por exemplo. Almir, as apresentações atraíram diversos moradores de todas as idades que acordaram bem cedinho e vieram prestigiar o desfile. A prefeita, Márcia Conrado, conversou com a gente e ela falou um pouco sobre a importância histórica e o desenvolvimento econômico que Serra Talhada traz aí para toda essa região do sertão do Pajeú. Vamos conferir. Muito feliz em estar aqui hoje comemorando 175 anos de Serra Talhada. Ontem na igreja o padre dizia que diante de outras cidades, Serra Talhada é um adolescente que tem se destacado bastante no comércio, na saúde, na educação, na geração de empregos. E a gente tem o orgulho de dizer que a gente está governando a nossa amada Serra Talhada da melhor forma, acordando muito cedo, fazendo muito mais do que a gente fez ontem, transformando vidas e sabendo que a coragem e a fé e a vontade de fazer muito mais, ela só aumenta. Serra Talhada é importante para a história daqui dessa região do estado. Recebemos agora premiação na educação, premiação na geração de empregos, microcréditos
colocado na mão de quem precisa empreender, mais de 25 milhões de reais. Recebemos também prêmios na questão de meio ambiente, a gente tem investido muito no meio ambiente, mas para mim o mais importante, a educação, que a gente é, em primeiro lugar, nos ensinos iniciais, nas cidades de médio porte, que é a educação que muda a realidade de uma sociedade. Então, eu estou muito feliz em estar como a primeira prefeita mulher de Serra Talhada, comemorando esses 175 anos dessa cidade que é tão amada. E Almir, para hoje à noite, as comemorações ainda continuam. Vai ter uma apresentação do cantor e pastor gospel Samuel Mariano. A apresentação começa às 19 horas e vai acontecer lá na Estação do Forró, que fica no centro da cidade. A entrada, Almir, é gratuita. Voltamos ao estúdio. Muito bem, Karen. Muito obrigado pelas informações, hein? Então agora a gente vai acompanhar uma reportagem especial que a Karen Diniz preparou para a gente. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história e da cultura de Serra Talhada. Essa é a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. O espaço faz parte da história do início do povoamento de Serra Talhada no sertão. O local, que hoje é um bairro central com pontos de comércio e serviços de saúde, antes fazia parte de uma grande fazenda de gado, já que, como explica o historiador Cristiano Soares, o início da cidade está totalmente ligado ao ambiente rural. Serra Talhada é da primeira metade do século XVIII como fazenda de criação de gado do português Agostinho Nunes de Magalhães, né? E posteriormente outras famílias da região, como famílias Pereira e Carvalho, e principalmente a família Pereira, alinhada aos interesses da família Magalhães, foram arrendando, comprando fazendas, né, nas proximidades de Serra Talhada e aproximando esses laços. O espaço começou a ser povoado no início do século XVIII, no ano de 1700, e elevado à categoria de vila em 6 de maio de 1851. Data que se tornou o dia em que é comemorado o aniversário de Serra Talhada. Ao todo, desde que a cidade era apenas uma fazenda de gado, são mais de 300 anos de história. Durante todo esse tempo, um movimento marcou um dos vários capítulos dessa história, o cangaço. E foi graças a um serra-talhadense que o cangaço tomou grandes proporções e ganhou os sertões de vários estados nordestinos. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Ferreira Júnior é pesquisador e historiador do cangaço. E, segundo ele, a luta armada já existia antes de Lampião resolver entrar para a briga. E ele explica: há uma forte ligação entre o meio de vida rural da época e a origem do movimento do cangaço nos sertões. Quando a gente estuda história, a gente sabe que o primeiro momento da República foi a chamada República das Oligarquias, onde havia toda uma engrenagem, onde o coronel ditava as regras. E nos desmandos coronelísticos, latifundiários ou coisa parecida, isso vai gerar insatisfação em muitos nordestinos sertanejos. E aí essa questão da honra, que ainda hoje existe, não necessariamente com a mesma intensidade, mas existe, ela era significativamente levada em conta. Então, ser desmoralizado publicamente era preferível à morte. Não havendo a morte, então eu entro num grupo onde tem gente que também sofre, digamos, do mesmo mal, que tem o mesmo desejo, é o cangaço de vingança, né? E aí eu me ajunto àquelas pessoas. O cangaço começou a perder força após a morte de Lampião em 1938, até ser totalmente extinto. Mas anos depois, ele voltou, de outra forma, como manifestação cultural. Hoje, encontramos diversas referências do cangaço em Serra Talhada, em monumentos nas praças públicas, na arte de fazer manualmente sandálias de couro iguais aos dos cangaceiros, nas apresentações culturais de dança, como no Encontro Nordestino de Chachado, e apresentações teatrais, como o espetáculo O Massacre de Angico, A Morte de Lampião.
Uma representatividade que começou a ser construída após o olhar diferenciado de produtores culturais, que enxergaram na cultura do cangaço uma oportunidade de geração de economia para a cidade, como faz o trabalho da Fundação Cultural Cabras de Lampião. Nós nos agarramos de imediato a essa ideia, porque já seria necessário que a Fundação Cabras de Lampião começasse a enxergar o cangaço como um vetor de criação de emprego através do turismo, através do seu artesanato, através da música, da poesia, da dança, do teatro, da confecção de indumentária. Então, nós pensamos assim de um modo geral nisso daí. Ao longo de 30 anos de fundação, eles viram o número de pessoas que fazem parte da rede produtiva da cultura do cangaço aumentar. Nós temos as pessoas que começaram dançando, aí hoje trabalham com produção cultural, outros trabalham com artesanato, outros compram artesanatos dos fabricantes, dos artesãos, para comercializar em lojas, em feiras de artesanato, em eventos, né? Ainda segundo o historiador Ferreira Júnior, isso acontece pela chamada conveniência da cultura. O cangaço, ele promove visibilidade ao espaço serratalhadense, né? Promove visibilidade. Não é à toa que Serra Talhada é chamada a capital do chachado, né? Porque tem aí uma vinculação do chachado com o cangaço. Se procura mostrar, né, aquilo que no cangaço, né, podia ser aproveitado, né? O chachado é uma delas, né? A culinária, uma série de coisas. E isso, bem trabalhado, né, gera atração para os de fora. Com o fomento da cultura enquanto oportunidade econômica, profissionais conseguiram, ao longo dos anos, fazer carreira na área. Karl Marx começou como dançarino de chachado e ator, interpretando Lampião. Já são 25 anos de trajetória. Hoje, ele ampliou os horizontes e enveredou no meio acadêmico, desenvolvendo uma tese de mestrado para estudar a economia criativa do cangaço. É uma rede que movimenta os hotéis, os restaurantes, que movimenta os trabalhadores autônomos, profissionais liberais, artistas, técnicos, produtores, todos eles que estão conectados, que trabalham, né? É um movimento que gera renda e que faz com que a cidade e a região inteira ela tire proveito hoje do cangaço, utilizando como um insumo que alimenta, um insumo que serve para fazer com que a economia na nossa região ela tenha um destaque e ela possa ser rentável para o município. Um trabalho árduo que exige muita dedicação e estudo e que às vezes não é tão valorizado, como explica Laísa. Ela começou como aluna de um grupo de chachado e depois passou a frequentar o Museu do Cangaço da Fundação Cultural Cabras de Lampião, até passar a fazer parte do time de produtores culturais da Fundação, trabalhando exclusivamente com isso. Mas a decisão de se dedicar somente ao fazer cultura não foi fácil. A sociedade, na verdade, esse contexto que a gente está inserido, especialmente aqui em Serra Talhada, não encaram essa área como trabalho, né? Acha que é uma brincadeira, que a gente ali está dançando, está se divertindo, que é também, mas também é um labor, né? É uma profissão. E os próximos passos? Como fica o futuro desses profissionais que se dedicam a mostrar para as pessoas que é possível trazer benefícios para a cidade por meio da identidade cultural do cangaço? A resposta está no envolvimento dos mais novos. Em Serra Talhada, a tradição de olhar o cangaço enquanto cultura é passada para as próximas gerações por meio de ações sociais que incentivam o surgimento de novos grupos de chachado, como esse, o Ponto de Cultura, Arte e Movimento, que ensina dança e história para crianças e adolescentes do Serviço de Convivência do município. Assim como a Fundação Cultural Cabras de Lampião fez comigo, quando eu cheguei, que eu comecei a participar, passei a ministrar as oficinas, eu também já identifico, apesar de ser um grupo jovem, pessoas que têm esse interesse de dar continuidade ao chachado.
Laira, de 14 anos, começou a dançar há 3 anos e encontrou no grupo aprendizado, acolhimento e identidade. Senti muita curiosidade em saber como era, aí eu comecei a dançar e fui pegando, e agora eu estreiei, inclusive eu estreiei aqui no museu. Um esforço em conjunto para contribuir com a manutenção de uma identidade cultural. Nós estamos falando de nossa história, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Então, quando você faz uma imersão na sua história, quando você conhece as suas origens, você fica muito mais fácil você se entender como cidadão hoje. Se a gente preferir olhar o cangaço como um fenômeno de bandoleiros, de foras da lei, que apenas matavam, é uma escolha. Mas a gente tem um outro lado também, uma outra perspectiva que a gente pode explorar muito para manter essa tradição, manter essas memórias, porque é importante, inclusive para a própria história, né, do município de Serra Talhada. Pegar tudo de ruim que aconteceu lá atrás com o cangaço, para que a gente hoje use como lição para não repetir os erros que foram cometidos no passado e, a partir de agora, a gente utilizar esses elementos que despertam tanto interesse e tanta curiosidade das pessoas para que isso traga um benefício positivo para a cidade. Muito bem. E viva a Serra Talhada! Amanhã tem AB Saúde, pessoal. Vamos falar sobre um problema que atinge muita gente, hein? A ansiedade. Nesta quinta-feira, o AB Saúde vai falar sobre o transtorno de ansiedade, um problema de saúde que afeta mais de 18 milhões de brasileiros. Um psiquiatra vai tirar todas as dúvidas. Mande sua pergunta e participe. O WhatsApp é 81991988212. É nesta quinta, é no seu AB1. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN, a gente vai conversar com a especialista em marketing, Natália Pimentel. A gente vai falar sobre como melhorar a divulgação da marca do seu empreendimento. O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa quarta-feira, desejando uma ótima tarde para todo mundo. E a gente volta a se encontrar amanhã às 11h45 com muita informação e muita prestação de serviço também, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até lá.